Começa agora mais um Fora da Janela. Eu sou a Laiane e você já percebeu que tem alguma coisa diferente nessa abertura. A Pamela, por motivos muito justos, precisou tirar um tempo para resolver algumas questões, então eu tô aqui trazendo um episódio novo para vocês. Mas eu não tô sozinha. Hoje a gente tem um convidado super bacana e o assunto de hoje é gerações. Todo mundo já ouviu falar aí nos baby boomers, nas gerações X, Y, Z, ouve falar sobre um tal conflito de gerações, mas o que isso significa, né? Por que a gente está se sentindo tão diferente dos nossos pais, dos nossos avós, que são das gerações passadas, e também cada vez mais distante das gerações que estão chegando? Por que isso acontece? É disso que a gente vai falar hoje. Então hoje eu estou aqui com o Paulo Santos, e o Paulo faz o podcast Embaixo da Escada, que ele fala de literatura, de música, de arte, cultura, entretenimento. E o Paulo, além de podcaster, ele é formado em administração e é consultor de gestão de mudanças. Ele se interessa por temas relacionados aos filmes, né, ao cinema, música, quadrinhos, livros, e ele adora uma boa conversa sem objetivo e piadas sem graças. Então ele é a cara do Fora da Janela, né? E ele propôs esse tema super interessante pra gente, e ele tá aqui hoje para falar sobre isso. Em breve também terá a participação do Fora da Janela no podcast dele, Embaixo da Escada, que vai falar sobre essa questão das gerações com uma abordagem um pouco mais voltada para a cultura, né? Que também vai ser super interessante. Então, Paulo, seja muito bem-vindo. E eu queria que você falasse um pouquinho da proposta do seu podcast, um pouquinho sobre você também, de onde surgiu a ideia, qual é o objetivo, enfim. Olá, Laiane. Muito obrigado por me receber aqui no podcast Fora da Janela. É um prazer estar aqui. Realmente, a ideia do podcast do Embaixo da Escada é realmente essa, né? Eu adoro trocar umas ideias, né? E isso realmente que a gente vai falar aqui sobre gerações, né? Sobre percepções diferentes de pessoas que cresceram em ambientes diferentes e o que influenciou elas. E eu adoro ouvir percepções diferentes sobre as gerações, né? Então, isso eu acho que é muito enriquecedor. Cada conversa que eu tenho, acho que me enriquece bastante, assim. Trago bastante coisas em cada podcast que eu faço. E acho que também consigo contribuir para algumas pessoas, algumas percepções minhas também. Então, acho que isso que é o mais bacana. Isso que me inspirou realmente a começar a fazer o podcast. E eu tenho adorado fazer, né? Então eu falo lá bastante no meu podcast sobre filmes, a gente fala sobre filmes, sobre séries, até sobre investimentos, às vezes sobre pessoas inspiradoras, a gente já fez um podcast também sobre animes, então são assuntos bem diversos. E é isso que eu acho bem bacana. Bem legal essa mistura, né? A gente também tenta entrar muito por esse lado, fazer algumas análises assim que são voltadas às vezes para filosofia, mas às vezes também para a cultura pop. Então eu acho essa mistura bem legal. A gente aprende muito e a gente deixa a cabeça muito aberta, né? A mente muito aberta. Isso é muito legal. Eu já passei por diversos momentos da minha vida também, você que falou dessa questão de música, acho que isso é uma coisa que marca bastante. Então, por exemplo, quando eu era mais jovem, eu tinha muito essa questão de, eu sou roqueiro, eu só gosto de rock, não vou ouvir pop e tudo mais, mas quando você consegue se abrir e se permitir ter experiências diferentes e sair da sua bolha, acho que isso, você passa por algumas experiências e consegue consumir algumas coisas que são muito bacanas, né? Então acho que isso é muito interessante mesmo. Eu concordo muito com você. Tem um episódio que a gente gravou sobre cultura, né? A gente tem esse episódio no Fora da Janela que eu contei essa experiência minha. Eu também tinha essa visão bem fechadinha, assim, dessas coisas, dessas questões. E quando eu comecei a me permitir, né, a conhecer outras coisas, a opinião que eu tenho sobre isso é que quem tem essa mente aberta, quem está aberto para conhecer tudo, é até mais feliz, né? Que não tem tempo ruim. Você não torce o nariz para nada, né? Você tá lá disposto a conhecer, a se divertir. Eu acho isso muito legal. Aprender também, né, com essas outras visões. Isso é muito enriquecedor. Então, pessoal, sobre esse tema, né, gerações, para quem tá perdido aí, para quem nunca ouviu falar sobre isso, existe uma espécie aí de classificação das gerações que serve como um parâmetro para entender o comportamento de cada uma delas, né? Cada uma das gerações. Uma geração é um conjunto de pessoas que são nascidas ali na mesma época, costuma aí ter um espaço, né, aproximadamente de 25 anos, né? Isso está diminuindo hoje, uma geração hoje tem espaço aí de 10 anos, as coisas estão indo muito rápidas, né? Estão mudando muito. E cada uma dessas gerações é influenciada pelo contexto histórico e social
do que está rolando no mundo, né? Do que está acontecendo ali no momento. Então elas desenvolvem características diferentes e tem esse recorte aí temporal, né? Que não é, como eu falei, não é tão certinho, porque o que determina uma geração na real mesmo é o comportamento e as características que aqueles indivíduos compartilham, né? Os valores que eles têm, os conceitos. E por que esse é um tema relevante? Por que a gente vai falar disso hoje? Porque entender a dinâmica das gerações é entender como a sociedade funciona e tentar entender os indivíduos também, de acordo com o contexto em que eles foram criados. É uma análise social mesmo. E cada geração tem um perfil ali diferenciado. Elas ressignificam as coisas conforme sua visão de mundo. Elas dão significados diferentes para o trabalho, por exemplo, para a carreira, para o tempo, né? Uma vez que a gente percebe que essas últimas gerações são muito imediatistas, né? Tudo é muito rápido, querem tudo para agora. Elas dão outro sentido para a família, elas determinam quais são os valores importantes para a época. Então é bacana a gente entender como isso funciona, até porque a gente vive uma época em que várias gerações coexistem, né? Temos aí baby boomers até a geração alfa de agora, né, Paulo? Como que você enxerga essas gerações convivendo? Você acha que tem um problema e tem uma crise de convivência entre essas diversas gerações? Só antes, completando o que você falou sobre as gerações e as características, né? Eu acho interessante um ponto que eu ouvi. Eu ouvi um outro podcast, inclusive uma recomendação, que é o podcast Dragões de Garagem. É um podcast de divulgação científica. Eles falam bastante eles abordam diversas linhas da ciência, né? E um que eles estavam falando sobre história, um dos pontos que eles trataram é justamente esse. As pessoas não sabem qual é o movimento histórico que elas estão passando. Então, por exemplo, na época da Renascença, as pessoas não sabiam que elas estavam na época da Renascença, né? Elas simplesmente faziam o que achavam que deviam fazer, criavam a arte que elas achavam que deviam criar, né? E tudo mais. E depois, você estudando um movimento histórico, você consegue determinar o que aconteceu naquela época. Eu acho que as gerações é muito isso, né? Quando a geração dos baby boomers estavam crescendo, que é a primeira geração que teve realmente o conceito de adolescentes, né? Que é teenager, que é as pessoas que estão na idade nova, né? Que é realmente esse o conceito. Eles não sabiam que eles estavam criando um movimento que iria refletir, né? Iria ter reverberações por tantos anos, por tantas décadas. Então, foi uma das gerações, igual você falou, é uma das maiores gerações que tem um período de maior duração, que é do Baby Boomer, vai dos anos 1940 até os anos 1960, mais ou menos. Eles têm esse nome justamente porque depois da guerra, né, é a primeira geração que começou a nascer logo após a guerra, onde a gente teve uma expansão populacional muito grande, né? Antes a gente tinha tido uma guerra mundial logo em seguida da outra, né? Em um período muito curto, o que estava gerando conflitos e dificuldades para as populações crescerem. E pós-guerra a gente teve esse momento de paz, né? Esse alívio, que aí as pessoas começaram, teve esse boom efetivamente de pessoas nascendo. Então daí que vem essa geração. E que é uma geração que, como você falou, tá aí até hoje, né? E a gente ainda convive com essas pessoas e tudo mais. Eu acho que às vezes tem visões muito diferentes. Então se você pegar uma pessoa de 18 anos de idade e uma pessoa de 70 anos de idade, 80 anos de idade, eles vão ter experiências muito diferentes, né? Coisas a complementar muito diferentes e com as suas dificuldades e facilidades bem peculiares. E eu acho que depende muito de como a pessoa vai encarar essa relação, né? Eu, por exemplo, adoro conversar com pessoas de diversas gerações. Então eu converso com baby boomers, converso com geração X, geração Y, mas e aí eu acho que tem outras duas abordagens que acontecem muito, né? Uma é do pessoal que faz piada, que existe até o meme, né? Ok, boomer e tudo mais. E que trata isso de uma maneira mais na brincadeira, mais na maneira do meme, né? E tem pessoas que realmente têm conflitos, né? Então, nos lugares que eu trabalhei, já percebi muito, assim, pessoas que têm um perfil bem da geração X, que é aquela pessoa que tem aquela personalidade de passar mais tempo no trabalho, tinham prioridades diferentes, valores diferentes,
e pessoas da geração Y, da Millennium, né, a famosa Millennium, que tem aquele perfil de ser mais dinâmico, de não ficar muito tempo fazendo a mesma coisa, de sempre estar, de ser mais pioneiro, né, de sempre estar pensando em inovar e tudo mais, e a geração Z, que a gente ainda não tem tanto essa percepção no trabalho, pelo menos, né, que eles ainda estão chegando ao mercado de trabalho agora, a gente ainda está percebendo como eles serão, como eles vão crescer, e uma coisa também aí, pensando no contrário, né, eu vejo bastante preconceito com a geração Z, por exemplo, de que eles estão chegando, que eles não têm um foco muito grande, de que eles não vão conseguir fazer o trabalho, de que o mercado de trabalho está arruinado por causa disso, mas eu acho que ninguém no começo de carreira vai conseguir ter uma performance incrível, né? Acho que isso é uma coisa que você adquire com experiência, então a gente só vai ter essa percepção da geração Z daqui uns 10 anos, na minha opinião, né? Eu acho que eles têm, na verdade, coisas até muito promissoras, né? De serem uma geração que nasceu na internet, já nasceu com a internet existindo, né? Com essa facilidade de comunicação muito grande e tudo mais. Eu acho que se eles conseguirem adquirir esse conhecimento, adquirir essa experiência realmente no mercado de trabalho, a gente pode ter ganhos muito grandes com o que a gente... E muito promissores com o que a gente vai ter aí no mercado de trabalho e no nosso convívio social. Pois é, esse era um assunto que eu queria até te perguntar, né, ver o que você pensa sobre isso, porque a gente tem muito essa questão dessas gerações, as gerações anteriores que criticam, né, as que estão chegando. E tem muito aquele papo assim de na minha época não era assim, a geração de hoje é assim, é assado, e tem muito essa crítica, né? Eu acho que essa é uma análise muito equivocada e muito rasa, né? De criticar o que está chegando porque você não se identifica ou porque você não entende. Eu, por exemplo, dentro de sala de aula, eu sou de uma geração diferente dos meus alunos. Eu sou uma professora relativamente nova, porque eu tenho 26 anos, e mesmo assim é muito diferente. E eu tento ter essa visão mais abrangente, né? Porque na educação você precisa se reinventar para você entender, né? Como que esses alunos, qual é a dinâmica deles, como que eles respondem às abordagens, como que eles reagem, como que eles aprendem, é tudo muito diferente, né? E o que você acha aí desse papo de falar mal aí das gerações que estão chegando? Você falou um pouco aí da questão do mercado de trabalho, né? E a respeito dos valores, por exemplo, porque a gente vê aí, a gente percebe que essas últimas gerações, né, vamos pegar aí a geração Y, a geração Z que está chegando, que tem essa característica muito aí de construção de identidade, né? E eles modificam muito a questão dos valores, né? O que é família, o que é um relacionamento, o que é uma carreira, né? Eu tenho a impressão que essas últimas gerações elas não têm muita paciência elas não são muito acomodadas, né? Elas não pensam duas vezes aí antes de largar um emprego, antes de mudar de carreira, antes de terminar um relacionamento. E isso é diferente do que a gente via, né, nessas gerações anteriores, que o pessoal tinha muito aquele apreço pelo emprego, pela carreira, entrava numa empresa para aposentar ali naquela empresa, constituir uma família para morrer ali com aquela esposa, com aquele marido. E hoje isso é muito diferente, né? Você começa um namoro, depois você termina, você acha outro namorado num aplicativo, né? E tem gente que fala que isso são os tempos fluidos, né? Que são que são a geração que é tudo muito líquido, né? Tem análises que falam sobre isso. O que você pensa dessa fluidez, essa questão de identidade mesmo, né? Que as pessoas têm mais liberdade para se descobrir, para dizer o que são, né? A gente vê isso muita gente batendo na tecla. O que você pensa sobre isso? Isso é uma característica boa ou não é? Como que você vê? Como que você lê essa questão? Eu acho que do primeiro ponto que você falou, né, da questão de que as pessoas criticam essas gerações que estão chegando e falam muito dessa impaciência deles, né, e tudo mais. Eu acho que isso é muito uma questão de que a gente sempre defende o que a gente viveu, né, porque realmente a gente tem um apreço por isso. Então, eu vou dar um exemplo. Eu gosto muito de desenhos, né, sempre gostei de desenhos animados, desde criança e tudo mais. E pra mim eu tenho aqueles meus desenhos aquele grupo de desenhos que me dão muita nostalgia. Pra mim são os melhores desenhos animados que eu assisti na minha geração e tudo mais. Mas se você pegar uma pessoa que nasceu nos anos 60, pra ela vai ter um grupo de desenhos completamente diferentes
que ela vai gostar, que ela vai falar que são os melhores e tudo mais. Nos anos 70 também vai ser um grupo completamente diferente, né? Isso é um movimento cíclico, então você vai ter algumas coisas que são reinventadas e tudo isso. Então, eu acho que quando a gente não pode falar, né, que essas gerações novas são impacientes, que os valores deles são diferentes, os nossos valores são melhores, no meu tempo era diferente, porque isso realmente sempre vai mudar e cada geração vai ter valores diferentes. Se a gente pegar os próprios baby boomers, eles tinham um valor familiar muito grande, até por ter passado por um período, né, de crise muito grande depois da Segunda Guerra. Então eles têm valores familiares muito grandes e tudo mais. A geração X já foi a geração, por exemplo, que a gente teve um movimento hippie muito forte, né? Teve um movimento que as pessoas começaram a se rebelar, os princípios eram muito fortes, o movimento contra a guerra eram muito fortes, né? Então, e essa questão da identidade começou lá, efetivamente. Lá eles começaram a... Não, eu gosto de Hendrix, ocorreu o Woodstock, né? Então, aqui no Brasil, a gente teve alguns movimentos também de rock and roll muito fortes, né? E que mostrava essa questão de identidade. Teve muita música de protesto, né? Que foi muito forte aqui. O MPB clássico, com Chico Buarque, né? E tudo mais. Então, aqui ocorreu muito por causa da ditadura militar, né? Também. Então acho que toda geração tem a sua própria identidade. A gente não pode menosprezar a geração que está chegando. Essa questão de valores, eu acho muito interessante uma fala que eu ouvi de uma youtuber, que ela falava muito dessa briga, né, entre os boomers e os millennials, e agora também a geração Z, né? Que aí todo mundo era contra os boomers, que falavam que eles já são velhos, já são antiquados e tudo mais. A geração dos millennials apanhava um pouco tanto dos boomers quanto dessa geração nova, e a geração nova tá também apanhando um pouco dos dois, né? Falando que realmente essa questão de eles serem muito ansiosos e tudo mais. Mas aí essa youtuber falou assim, não, tudo bem, mas você não pode cobrar os valores dessa geração nova, porque somos nós que temos que ensinar essa geração nova, né? Todos esses valores que a gente acha que eles têm que ter, somos nós que temos que passar, igual você falou no exemplo da sua sala de aula. Acho que o papel de professor, o papel da família e tudo mais, é realmente esse, né? De passar essas... Mesmo que eles tenham referências diferentes, que eles tenham essa questão da ansiedade, de viver na época da internet, os valores eu acho que somos nós que temos que passar mesmo. E aí essa questão das características deles, da individualidade, isso eu acho importantíssimo e eu acho que deve ser incentivado com os valores. Então, que vocês tenham a sua própria identidade, mas que tenham também os valores que são importantes, né? Os valores de família, os valores de amor pelo próximo e tudo mais. E essa questão de mudar, assim, de não ser muito. De ficar no mesmo trabalho até morrer, né? De entrar num trabalho para aposentar, de casar com a mesma pessoa e tudo mais. Eu acho que isso vai muito da geração também. Na geração X, isso era muito importante porque a gente tinha uma presença religiosa, por exemplo, muito mais forte, né? Na vida das pessoas e tudo mais. Isso com as novas gerações, isso tá diminuindo um pouco, então isso também influencia, né? E essa questão, eu acho que uma coisa que aumentou muito, que eu acho que é até importante, dos anos 90 pra cá, isso assim, eu acho que desde os anos 60, né? Isso foi uma coisa que vem crescendo exponencialmente, mas nos anos 90 começou a ser muito mais forte, que é a questão do empoderamento, né? Para todas as classes, todos os gêneros, de a pessoa se empoderar e não ser uma pessoa acomodada. Não, de repente, você não tá feliz no casamento, você não precisa ficar casada com a pessoa, porque se você não tá feliz, né? Procure a sua própria felicidade, procure a sua própria individualidade, veja o que te faz feliz. Então, acho que isso também é importante. E isso eu vejo como um ponto muito positivo dessas novas gerações, que elas conseguem se impor e impor a vontade delas, né? É claro que a gente não pode deixar os valores de lado, temos que trazer os valores também, que são importantes, para cada pessoa tem o seu próprio valor, né? Mas temos que ter valores, mas também temos que pensar no bem-estar, né? Acho que o bem-estar tem que estar acima de tudo também. Eu concordo com tudo que você disse. Essa questão de
dos valores e tal, e das características de cada geração, o que eu penso é que essas últimas gerações, quando eu falei a questão da impaciência, por exemplo, eles não são conformados, né? Eles não toleram a intolerância, no caso, né? É uma geração muito do ativismo, principalmente na internet, né? Geração Z que nasceu conectada, que não consegue nem diferenciar o online do offline, né? Tudo é muito ali na internet, tudo está à mão, no smartphone, tudo é muito rápido. Eles têm muito essa questão do boom da informação, né? Eles têm a possibilidade de opinar, de influenciar, e eu acho isso muito legal. Eu tenho a impressão que essas últimas gerações chegaram com os 2 pés na porta, assim, né? Querendo mudar muita coisa e não tolerando muita coisa. A questão da hierarquia, a questão da desigualdade, né? Você falou aí do empoderamento, e eu acho isso muito legal. E é bacana que essas várias áreas do conhecimento, elas leem e classificam essas gerações de acordo, né, com o que elas estão focando ali. Por exemplo, a gente tem a psicologia, que vai traçar os perfis sociais de cada geração, o marketing, né, que estuda as necessidades de cada geração, porque elas são alvo de consumo. Eu falei aí da questão da educação, né, que a educação ela precisa se reinventar muito para alcançar aquele público. Inclusive a espiritualidade, eu sou a louca da espiritualidade, e a espiritualidade tem essa classificação, né, que identifica a missão de cada geração. Cada uma tem um papel específico de acordo com essas características. E isso muda tudo, né? Isso muda o mercado de trabalho, muda a forma das pessoas se relacionarem, muda a forma de como as pessoas se enxergam, como elas enxergam os outros, né? Eu até tenho uma teoria, assim, é uma especulação, na verdade, que com essas novas gerações chegando, vai mudar muita coisa no mercado do mercado de trabalho, no sentido de que, às vezes, o seu currículo, os cursos que você fez, o seu mestrado, o seu doutorado, eles não vão valer muita coisa mais, porque eu acho que a gente está trabalhando muito para chegar num tempo que as habilidades vão contar, no questão assim, de relacionamento interpessoal, de criatividade, questão aí de inteligência emocional. Eu acredito que a gente está caminhando para isso, é isso que essa nova geração está ensinando para a gente, né? Pensar menos ali na questão das teorias e mais na mão na massa, né? Você pensa nisso, você compartilha disso? O que você acha? Eu concordo plenamente com você, já tem até alguns estudos que falam sobre o futuro do trabalho, né, o famoso Future of Work, que falam justamente isso, né, que as características que a gente vai demandar da força de trabalho no futuro são soft skills, que é o que você falou, da inteligência emocional, da capacidade de trabalhar sob pressão e tudo mais. Eu já trabalhei com alguns gestores que me falaram isso, inclusive, que é muito mais fácil você contratar uma pessoa que tenha inteligência emocional, que saiba lidar, tenha um skills de lidar com pessoas, né, e tudo isso, do que você e ensinar para ela a parte técnica, do que você contratar uma pessoa que já tem a parte técnica, mas não tenha nenhum dessas outras soft skills, né? Então, a soft skill é muito mais difícil para você ensinar para uma pessoa, né? Esses princípios e tudo mais. É muito mais fácil você ensinar a parte técnica. Então, acho que isso com certeza, já é muito importante no mercado de trabalho. E eu acho que eu vou até um pouco além do que isso, né? Acho que não só como o mercado de trabalho, como a força de trabalho, acho que as marcas também, né? As marcas também estão se adaptando muito a isso. A gente teve um caso até recente da Natura, que eles... com o caso da Tammy Gretchen, né? Eu trabalhava na Natura, inclusive. Eu tava trabalhando lá nessa época que isso aconteceu. E o caso da Tammy Gretchen foi bem forte, né? Porque eles fizeram um comercial com ela, como no Dia dos Pais, representando ela como uma figura paterna, né? Bem importante. Como uma representatividade dos transexuais, né? E aí houve um grande movimento dessa cultura do cancelamento. Eu queria saber um pouco da sua opinião também sobre a cultura do cancelamento, né? Que tentaram cancelar a Natura, não tá certo, essa pessoa não representa os pais e tudo mais. Sendo que essa pessoa representa, sim, uma porcentagem de pais, né? E aí, eu acho que é muito interessante esse movimento dessa geração, de a pessoa consumir as coisas pelos princípios. Então, a gente tem muito movimento de pessoas veganas, né? Que muitas marcas estão tendo que se adaptar por causa das pessoas veganas.
marcas que fazem teste em animais já não sobrevivem mais no mercado, já não é uma coisa que nos próximos anos já vão sumir. Marcas que incentivam, dependem do desmatamento para sobreviver, já são coisas que tendem a sumir também. Então, essa geração é uma geração que é cheia de princípios, né? E se os princípios não estão alinhados com os dela, elas não vão consumir mais as coisas, né? As coisas vão ter que se adaptar ou vão sumir. Então acho que isso vai mudar o mercado consumidor de maneira muito grande, assim, né? Não só o mercado de trabalho, mas o mercado consumidor também. Então isso vai mudar bastante. E aí, esse ponto da cultura de cancelamento tá muito ligado a isso, que as pessoas não aceitam mais comentários racistas, não aceitam mais comentários homofóbicos. E aí eu acho que existe também, e aí é o outro extremo, né? Eu acho que existe um exagero nisso para algumas coisas. Eu acho que, nesse próprio exemplo da Natura, né? Houve uma tentativa de ter um cancelamento e tudo mais, mas de uma forma totalmente que não fazia tanto sentido, né? É um exagero, existe um exagero em alguns aspectos. Aí eu queria que você falasse um pouco da cultura do cancelamento. O que você acha disso? Então, pois é, a gente tem até um episódio, né, sobre a cultura do cancelamento também, que a gente falou muito disso, né? E eu acho que, como eu falei da geração Z, que ela, geração Y e geração Z, né, que estão muito aí ligadas à questão do ativismo, né, da opinião. E é isso que você falou, as pessoas elas não têm mais tolerância para isso, para o preconceito, para a homofobia, né? Elas estão aí muito a favor da questão da construção da identidade, da descoberta, né? De aceitar as pessoas como elas são. E eu acho isso muito válido, eu acho essa voz muito válida. Isso para mim é romper muito com antigas estruturas, né? Isso é muito bacana. Porque eles não têm receio, eles não têm medo, eles chegaram com os dois pés na porta mesmo, estão querendo mudar e estão querendo mudar a sociedade, e eu acho isso legal. E aí entra a questão do cancelamento, né? Que a gente discutiu num episódio aí, anterior, e a gente falou, a gente diferenciou isso, porque, por exemplo, se a gente tem casos de homofobia, se a gente tem casos de racismo aí, se a gente identifica isso na sociedade, na internet, a gente precisa denunciar e fazer isso ser uma questão muito séria. E o que a gente vê na internet, né, como que o cancelamento acontece, ele vai muito para a questão de comentários muito negativos e pejorativos e ofensivos. E assim, a impressão que a gente tem, né, as pessoas querem descontar ali a raiva de alguma forma. Só que isso não muda muita coisa. Eu acho bacana, por exemplo, quando você falou a questão do mercado, né, que as empresas elas estão observando muito essas movimentações e as empresas se posicionam e cancelam contrato e estão mostrando ali que elas não estão ali para isso, né? Nem que seja por uma questão mercadológica, mas elas estão dando voz aí para as minorias e estão mostrando que elas também não vão tolerar racismo, homofobia e qualquer tipo de preconceito. Mas aquele linchamento virtual, às vezes ele não serve para muita coisa. As ofensas, os xingamentos, né? Um tweet, um comentário, isso aí não muda muita coisa. O que a gente precisa fazer dar voz mesmo para essas pessoas, né? Também tem um episódio sobre racismo que eu falei muito sobre isso, sobre a questão de que movimento de internet ele é válido, ele dá voz para o movimento, só que ele sozinho ele não muda nada. A gente precisa de atitude, a gente precisa de denúncia, a gente precisa das empresas se posicionando, né? Já que é isso que move a nossa sociedade, o mercado, né? A gente precisa das empresas se posicionando, a gente precisa disso, desse tipo de ação. E eu sei que o barulho da internet, ele interfere nisso sim, né? Só que a gente precisa desse tipo de resultado. Só barulho na internet, isso aí não adianta nada, né? Isso aí é uma coisa que não faz ninguém pagar pelo crime que ela está cometendo. Então, assim, eu vejo muito a questão do cancelamento, eu penso muito dessa forma, assim, né? E sobre o que você estava falando, a questão das empresas, né? A forma que as empresas olham, leem essas novas gerações, né? Eu tenho até um exemplo bacana. Há uns anos atrás eu trabalhava numa empresa, uma empresa de telefonia, e eles fizeram toda uma revisão de imagem, né? Fizeram todo um jogo ali de marketing, de mudar a identidade visual. E uma das estratégias que eles utilizaram foi a logo deles, era uma logo fixa, todo mundo conhecia, né, a logo deles. E eles mudaram isso, eles fizeram várias formas, vários formatos, várias cores.
E a gente que trabalhava na empresa, a gente podia até escolher, né, qual delas a gente ia utilizar. E eu pensei, cara, isso é a cara da nova geração, né? A gente poder, assim, escolher o que a gente quer ser, escolher, né, como que a gente vai ser, a nossa identidade, né? Nessa questão de, eu acho que a gente tem muito mais liberdade, né? Não liberdade para ser, mas liberdade para se expressar, para falar o que a gente é. A gente aí tem vários exemplos na cultura, a gente sempre teve, né? Exemplos na cultura de negros, de LGBTs, a gente sempre teve isso, mas hoje eles têm uma voz um pouco diferenciada. Eles estão dando a cara e falando, não, eu sou isso aqui, eu canto isso aqui, eu faço isso aqui. E isso é legal, mesmo que a gente ainda tenha que lidar com preconceito, que muita gente falando, né, coisas desnecessárias, isso é legal. A gente tem ter essa postura aí na arte, na cultura, na música, no cinema, eu acho isso muito legal. E aí, Paulo, para caminhar aí para uma finalização, eu queria colocar uma outra questão para você, né, para encerrar aí esse assunto, que a gente está num momento, né, num ano atípico, num momento atípico, é um ano de pandemia, de isolamento social, e a aula remota, né, para os meninos, muitos pais trabalhando em casa, mesmo que isso vá passar em breve, a gente espera que passe em breve, né, isso já durou um tempo considerável para marcar as pessoas. Como que você acha que isso vai afetar as gerações que estão chegando, as que já estão aí? Vai trazer uma ideia diferenciada sobre, por exemplo, home office, sobre educação à distância, sobre algum valor que talvez elas tenham? Você acha que isso vai mudar alguma coisa para quem já está aí ou para quem está chegando? Sobre home office especificamente, eu espero que mude. Eu acho que é uma prática que eu já trabalhei em algumas empresas antes da pandemia que já tinham essa prática, é uma prática muito boa, tá? É uma prática que traz muitos benefícios tanto para a empresa quanto para os próprios funcionários, né? Essa questão de você vai trabalhar suas 8 horas por dia, mas você não vai ter mais aquelas 3 horas de transporte, 4 horas de transporte, que é um tempo perdido ali, né? Então, eu acho que é uma coisa muito bacana. A própria empresa economiza dinheiro com aluguel, economiza dinheiro com locação, com recursos e tudo mais. Então, isso só tem benefício dependendo do tipo de trabalho, né? Claro que não dá para um vendedor, por exemplo, trabalhar como home office, né? Não tem como uma pessoa que trabalha com equipamentos muito específicos em fábricas, até pessoas que, por exemplo, precisam trabalhar com edição de vídeo, tem uns computadores muito específicos, né, equipamentos muito específicos para atuar com isso, não tem como fazer home office. Então isso é um ponto diferente. Mas para quem pode fazer, acho que as empresas já deveriam estar fazendo essa movimentação, né? Esse movimento das pessoas trabalharem em casa, incentivar o trabalho em casa. E eu acho que os profissionais estão se adaptando muito bem a isso, né? Esse é um choque, claro, muito grande para que isso aconteça, mas eu acho que isso é um dos benefícios que a gente vai sair do outro lado. Bem assim, né? As pessoas adaptadas a trabalhar de casa. Quanto aos estudos, né? Ao homeschooling, eu não sei te dizer, tá? Porque eu não. Uma coisa que eu não tenho tanto contato. Eu posso falar um pouco da minha experiência na época da faculdade. Eu não tenho tanta facilidade, né, pra fazer a EAD. Eu tinha algumas matérias, né, que eu tinha que fazer e tudo mais. Eu não sou uma pessoa que me adaptei bem à EAD, pelo menos na época da faculdade. Já estudei coisas em casa sozinho, só que assuntos mais aleatórios, não especificamente é um assunto didático e tudo mais. Então, pra mim, não dava muito certo e eu não sei te dizer com relação à pedagogia, né? Como que para crianças, o quanto para crianças isso é efetivo, o quanto para elas é benéfico também estudar em casa, ou o quanto é benéfico. Eu sei que existem alguns benefícios de você ir para a escola, da questão do desenvolvimento do trato social, né? Do desenvolvimento da convivência em sociedade. Eu acho que desde a creche, né? Isso é muito importante, assim, de você desenvolver essa questão de conviver com outras crianças, conviver em sociedade. Então, acho que tem muitos benefícios aí de você viver em casa, né? Quanto às consequências, depois que a gente passar da pandemia, eu acho que para as convivências sociais a gente não vai ter grandes impactos a longo prazo, fora essa questão do home office, né? Mas eu acho que, assim, depois de alguns anos, uns 3, 4 anos que a gente passar, tiver a vacina e conseguir já tiver superado a vacina há uns 3, 4 anos, a gente não vai ter grandes reflexos, acho, na sociedade como um todo, tá? Reflexos muito grandes.
eu acho que um dos reflexos que eu gostaria muito de ver é essa questão do preparo para esse tipo de problema, né? Que é realmente um dos grandes maus, vai ser um dos grandes maus dos próximos anos, assim, que é a questão de uma pandemia de doenças respiratórias e tudo mais. Que isso é um tema que o Bill Gates já falava disso há mais de 4, 5 anos atrás. Que a grande ameaça que a gente tem não é mais bomba atômica igual na Guerra Fria, não é mais guerra, não são mais guerras, né? É realmente você ir lá e atirar na pessoa e tudo mais. São realmente essas pandemias, né? Essas doenças que são transmitidas pelo ar. E ele já falava de toda a preparação que a gente devia ter, né? Que é um preparo de você ter como atender essas pessoas e um preparo de você conseguir desenvolver uma vacina de forma rápida. Isso é uma coisa que ele já falava há muitos anos e já investia em coisas nesse sentido, né? Então eu espero que a gente tenha realmente aprendido a lição com essa pandemia. Acho que, diferente da gripe espanhola também, ela veio num momento da era da informação, né? Que é, de novo, falando da era da informação. Então a gente pode ter muitos benefícios de ser uma pandemia que a gente está estudando muito, ver os efeitos dela, de conseguir pensar, de conseguir ter isso registrado pra gente ter como lição no futuro. Aprender com os nossos erros para poder, né, melhorar no futuro. Então, se surgir uma nova pandemia, a gente já conseguir neutralizar ela de forma rápida, desenvolver vacina de forma rápida, isolar as pessoas de forma rápida, né? Conter uma pandemia mundial de forma mais rápida, né? Eu acho que uma coisa também que eu gostaria de ver acontecer é realmente o uso da máscara. Acho que isso é uma coisa que na Ásia eles já passaram por outras pandemias lá, por isso que eles têm muito hábito de usar máscara, né? Mesmo antes do coronavírus. E eu acho que aqui agora, com o resto do mundo, é uma prática que seria interessante de ver, assim, que a gente evitaria muitas coisas, até a gripe comum, doenças respiratórias comuns e tudo mais, a gente poderia reduzir muito, né? Isso eu acho que seria muito interessante também. Perfeito, Paulo. Gostei muito da nossa conversa, acho que foi super válido. Tá? Muito obrigada por ter aqui compartilhado com a gente sua visão, né, de mundo, seu conhecimento. Eu acho que foi super legal. A gente vai caminhar aí para o encerramento. Você que está ouvindo, se você curtiu, se você gostou, deixa aí o like pra gente no YouTube, tá? Compartilha com as pessoas, com seus amigos. A gente está disponível no Spotify, no YouTube e em todas as plataformas de podcast. Beleza? Até a próxima, gente!